Medo de viajar de avião. Você se sente ansioso, ansiosa na véspera da viagem? Ou então quando você está entrando no avião, ou então de repente no meio do voo tem aquela turbulência, você não consegue relaxar, os músculos tensos, você fica prestando atenção na aeromoça, no piloto, para ver se eles estão com algum ar de insegurança, ou então comprar a passagem, imaginar que você vai viajar de avião já te causa ansiedade. Você deixa de fazer viagens que você gostaria por conta desse medo. Isso é muito comum, eu mesmo já sofri com isso, e a boa notícia é que isso tem tratamento. O tratamento funciona muito e não envolve remédios. Eu vou falar tudo sobre medo de viajar de avião, medo de voar. Nesse vídeo vou falar das causas, de como nós tratamos e também vou dar algumas dicas. Vou falar também dos remédios, será que a gente pode usar, será que não? Eles funcionam, não funcionam? Então assista o vídeo até o final para a gente poder falar de tudo isso, você saber tudo sobre superar o medo de viajar de avião aqui no canal Saúde da Mente, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. A fobia de avião, ela é um tipo de fobia específica. A ansiedade patológica ou ansiedade tóxica, ela tem vários tipos. Um dos tipos são as fobias específicas, quando a ansiedade ela é voltada para um objeto, uma situação bem específica. Nós temos outros tipos de ansiedade patológica, como ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, a agorafobia, a fobia social, a ansiedade social, estresse pós-traumático, enfim, nós temos outros tipos. A fobia de avião é uma fobia específica, ela é chamada de aerofobia e ela pode vir em pessoas que não têm outros quadros ansiosos, mas ela pode vir junto com qualquer outro tipo de ansiedade. É comum vir junto com TAG, com transtorno de pânico, com agorafobia. É muito comum. A aerofobia ela é talvez a fobia específica mais comum que nós temos, uma das mais comuns. As estatísticas mostram que ela atinge em média 2,5% a 40%, depende do método de análise, mas até 40% das pessoas sente algum tipo de desconforto ao voar. Mas a aerofobia é definida como uma ansiedade ou um medo intensos e persistentes quando nós imaginamos que vamos viajar de avião ou quando nós estamos dentro do avião. Ela normalmente vem com muitos sintomas físicos típicos da ansiedade, como tremores, falta de ar, sensação de sufocamento, pensamento acelerado, dificuldade de relaxar, de pensar em outras coisas, às vezes até o pensamento um pouco confuso, às vezes uma sensação de sair da realidade. Isso tudo faz parte do quadro ansioso. Eu tenho outros vídeos aqui no canal, eu falo sobre isso em outros workshops sobre ansiedade, na maratona Viva Livre da Ansiedade que eu faço algumas vezes por ano. Mas esses sintomas de tremores, falta de ar, palpitação, suor, tensão muscular, dificuldade para relaxar, pensamento meio aéreo, confuso ou ficar focado em pequenos detalhes, em perigos, pensamentos catastróficos, todo esse conjunto de sintomas fazem parte dessa aerofobia e algumas pessoas podem ter esses sintomas de forma muito intensa, muito rápida e digamos brutal, como se fosse uma rajada de adrenalina, e isso caracterizaria uma crise de pânico. Então, sintomas de aerofobia são sintomas de ansiedade que ficam indo e vindo desde que você pensa em viajar de avião, ou então pode vir como uma rajada, um sintoma muito intenso que configuraria uma crise de pânico, que é desesperadora, uma sensação de morte iminente. A ansiedade de viajar de avião, ela pode ser uma ansiedade no momento em que você está sentado no avião ou quando ocorre uma turbulência muito comum. Eu não gosto de turbulência, muitas pessoas não gostam, mas tem pessoas que ficam extremamente ansiosas. Ou então, essa ansiedade ela pode ser uma ansiedade antecipatória, quando nós
pensamos que nós vamos viajar, ou quando nós estamos indo para o aeroporto, ou sentado ali na sala de espera, esperando ser chamado, em todos esses ambientes pode ser que a ansiedade venha crescendo e seja, às vezes, desesperadora. A boa notícia é que a ansiedade de avião, a fobia de avião, a aerofobia, ela é extremamente tratável. Só para vocês terem uma ideia, teve um estudo publicado recentemente que ele estudou um tipo de terapia chamada terapia cognitivo-comportamental, que é o tipo de terapia mais eficiente, mais estudada para todos os quadros ansiosos. E pessoas que fizeram esse tipo de terapia, tanto pessoalmente quanto online, elas obtiveram até 95% de melhora ou de desaparecimento nos sintomas de aerofobia. E elas começaram a viajar muito mais. O grande problema, desse tipo de fobia, e eu já tive isso, é que nós, às vezes inconscientemente, às vezes com mais consciência, nós deixamos de viajar, nós perdemos oportunidades, nós perdemos, digamos, a possibilidade de encontrar alguém que nós gostaríamos de visitar, nós perdemos a oportunidade de aproveitar, de conhecer lugares diferentes, de viajar com a família, de ver um parente próximo, de ver, enfim, um filho, uma filha que está distante, que está morando em outra cidade. Então nós restringimos a nossa vida por conta disso. Eu fazia muito isso e eu só me dei conta quando eu melhorei, quando eu consegui superar essa fobia. Eu não me dava conta do quanto que eu evitava viajar de avião, o quanto que eu arrumava desculpas, o quanto que eu preferia ir para lugares em que eu conseguia ir de carro. Isso me restringia de várias formas. Eu só me dei conta disso quando eu consegui superar esse obstáculo. Como é que funciona então o tratamento? Antes de falar do tratamento, vamos falar das causas de uma forma muito simples. Antes de falar disso, eu queria convidar você que está vendo esse vídeo e quer saber mais sobre esse tipo de ansiedade ou outros tipos de ansiedade patológica, os tipos, as causas, quais os tratamentos que funcionam de verdade. Existem tratamentos com remédio? Sim, mas o remédio, todos eles, tanto os remédios tarja preta quanto os outros remédios não tarja preta, eles não tratam a ansiedade de verdade. O tratamento para ansiedade é não medicamentoso através de técnicas específicas. Eu vou falar tudo isso na maratona Viva Livre da Ansiedade. Você vai ter muitas dicas para começar a mudar o circuito da ansiedade no seu cérebro logo de imediato. A Maratona Viva Livre da Ansiedade é um evento totalmente gratuito que eu faço poucas vezes por ano. A última maratona de 2021 vai acontecer logo logo, então se vocês querem entrar nessa maratona, saber tudo isso, totalmente online, gratuito, com 4 aulas, onde eu vou falar sobre todos esses temas, com muitas dicas de técnicas comprovadamente eficazes, é só vocês se inscreverem no link que está aqui na descrição do vídeo e entrarem no grupo de WhatsApp, ok? Bom, o que causa a fobia de avião? Pode ser que tenha tido algum trauma, então alguém que passou por alguma turbulência, alguém que passou por alguma situação no avião que foi muito ruim. E aí a partir disso existe uma memória no cérebro que vai desencadeando esses sintomas ansiosos. E quanto mais a pessoa se preocupa com a próxima viagem, quanto mais ela tenta evitar ou ela tenta fazer algo para lutar contra aquilo, mais vai alimentando esse circuito da ansiedade e esse quadro pode se tornar crônico. Mas a fobia de avião, a aerofobia, ela pode vir junto com outros quadros ansiosos, como por exemplo a claustrofobia, que é um receio de ficar em lugares fechados. Pode vir junto com o medo de altura, a fobia de altura. Muitas pessoas que têm fobia de avião, elas têm associadamente o medo de altura. Eu sou um desses casos. Eu descobri que eu tinha medo de avião e uma das causas desse medo era também o medo de altura. A gente vai desarmar esses dois medos. O tratamento ele tem que focar todos os componentes das fobias. Ou então, a fobia de avião ela pode vir junto com a agorafobia. A agorafobia, tem um vídeo aqui que eu explico sobre isso, é o medo de você poder passar mal ou ter uma crise de pânico em qualquer lugar, incluindo no avião, e ser muito difícil, vergonhoso pedir ajuda. Então, tanto a claustrofobia
quanto a fobia de altura, quanto a agorafobia. São 3 tipos de fobia que muitas vezes podem vir junto com a fobia de avião, ou então elas estarem disfarçadas. Pode ser que no fundo seja esse tipo de fobia que está causando o seu medo. De qualquer forma, todos eles podem ser tratados. O principal tratamento para fobia de avião e para qualquer fobia específica é não medicamentoso. Então não existe um remédio que trata a fobia de avião ou qualquer outro tipo de fobia específica relacionada à altura, relacionada a pontes, a túneis, a buracos, a germes, fobias relacionadas mesmo a situações, enfim, estranhas, mesmo a agorafobia, que são situações em que você pode passar mal. Não existe tratamento medicamentoso que seja tão eficaz quanto um método de terapia, que é uma terapia mais focada para esse tipo de quadro, que chama terapia cognitivo-comportamental, que é um método estruturado para mudar pensamentos, sentimentos e principalmente comportamentos que mantêm a ansiedade. Esse método é altamente eficaz. Se nós temos uma certeza na área da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, é que o tratamento cognitivo-comportamental para fobia específica funciona e funciona muito. É quase que impossível que esse tipo de quadro ansioso não melhore se for feito da forma correta. Esse tipo de terapia também serve para outros quadros. Agora, para fobia específica é muito eficaz, podendo chegar a 95% de eficácia, tanto para melhora quanto para o desaparecimento dos sintomas. Remédios, eles não vão atuar para melhorar isso. Eles podem atuar como um SOS. Por exemplo, você pode, sim, se não tem outro jeito e você tem que viajar por algum compromisso, tomar um benzodiazepínico, um calmante, aqueles remédios tarja preta, como por exemplo o clonazepam, que é o princípio ativo do Rivotril, o alprazolam, que é o princípio ativo do Frontal, são os 2 mais famosos, mas tem o lorazepam, do Lorax, tinha o cloxazolam, do Ocadil, ele saiu do mercado agora. Temos o diazepam, que é o Valium. Nós temos uma série desses remédios, eles são muito parecidos, mudam alguns componentes, mas todos eles desligam a parte do centro da ansiedade no cérebro, mas eles também desligam as outras partes. Quer dizer o quê? Que você tomando, você vai sim conseguir ter um relaxamento, às vezes você vai dormir. Só que o que acontece? Quando você toma, como esses remédios desligam o cérebro inteiro, ele não deixa o seu cérebro aprender que aquilo não é uma ameaça. Ele não deixa o seu cérebro de fato desarmar o circuito da ansiedade, fortalecer o circuito da calma, da superação. Nós temos esse outro circuito também. E no fundo, o que acontece? Se você usa isso uma vez, ok. Agora, se você começa a usar isso frequentemente, você vai ter que usar sempre, porque isso não vai tratar as causas e você vai ficar cada vez mais somente dependente desse tipo de estratégia, tá? Então, existem formas muito eficientes de tratamento e eu garanto para vocês que esse é um dos quadros mais, digamos, com a maior chance de cura que nós temos na saúde mental, na psiquiatria. Uma dica que eu posso dar para vocês agora, claro que isso não vai resolver totalmente o tratamento cognitivo-comportamental, ele não é muito longo, mas ele precisa de algumas estratégias específicas. Mas, primeiro passo, sempre tenha em mente o motivo pelo qual você está viajando. Normalmente nós temos algo que nós queremos conquistar, quer seja umas férias, quer seja conhecer um lugar que a gente deseja, que nós sempre gostaríamos de conhecer. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Fernando de Noronha com a minha mãe. Nossa Senhora, o avião que, enfim, a gente descia em Natal e de Natal tinha que ir para Fernando de Noronha. Era um avião que, assim, ele tremeu do começo ao fim dessa pequena viagem. Foi desesperador. Claro que naquela época eu não tinha tratado ainda essa fobia de avião, mas nós pensarmos no objetivo do porquê que a gente está fazendo, quer seja porque eu vou conseguir algo para o meu trabalho, quer seja porque eu vou ver alguém que eu estou com saudade, quer seja porque eu vou conseguir aproveitar, porque eu quero poder oferecer uma experiência para o meu filho, para minha filha, para minha família.
ter isso em mente é algo que ajuda a fazer com que a gente consiga ativar esse circuito da coragem. E na hora que você estiver no avião, mesmo na sala de espera, tem uma técnica de visualização que ela não vai resolver a ansiedade, mas ela ajuda você a minimizar. Quando vierem muitos pensamentos catastróficos, muitos sintomas, você pode visualizar como se você estivesse dando um nome para esses pensamentos e para os sintomas. Um nome, olha, isso aqui é da ansiedade, isso aqui é o bichinho da ansiedade, esse daqui é o modo de alerta do meu cérebro, um nome que você quiser. Imagina você dando um nome e uma forma, como se fosse uma bola, como se fosse um quadrado, como se fosse um bichinho de pelúcia. Você dá um nome e uma forma para esses sintomas. E aí você imagina colocando esses sintomas dentro da sua bagagem de mão e colocando em cima ali do compartimento. E toda vez que vier, você dá um nome, imagina colocando ele numa sacolinha e colocando ali no compartimento de bagagens. É uma técnica que pode ajudar você a lidar com esses sintomas de uma forma mais emergencial, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você quer saber mais sobre esse quadro, sobre outros quadros, saber as causas, os tipos, os tratamentos que funcionam, técnicas práticas para você começar a desarmar o circuito da ansiedade, eu convido você a se inscrever na Maratona Viva Livre da Ansiedade, evento online gratuito, aqui o link na descrição do vídeo, ok? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem se vocês têm, se vocês já tiveram, se vocês conhecem alguém que tem esse quadro e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e até lá!